Todos receberam presentes, menos eu. Mamãe riu. Ai, esquecemos de te dar o seu. Eles esperavam que eu começasse a chorar. Mas eu apenas sorri. Tudo bem. Olhem o que eu me dei de presente. A sala ficou em silêncio ao ver. Me chamo Leia Kim. Tenho 31 anos. E há 5 anos deixei Seattle sem olhar para trás. Trabalhava como desenvolvedora back-end para uma empresa de cibersegurança que tinha contratos com bancos importantes e agências do governo. Não só eu era boa no que fazia, eu era essencial. Resolvia problemas que outras equipes nem conseguiam explicar. Mas fora do trabalho, era como se eu não existisse. Pelo menos para minha família. Não falávamos desde 2016. Então, quando meu celular vibrou numa tranquila quarta-feira de outubro de 2023, me surpreendi ao ver o nome da minha prima. Raquel era a única que tinha meu novo número. Leia, disse ela com uma voz suave, seus pais, eles estão tentando te contactar. Querem que você volte para casa no Natal. Sentei devagar na beira da cama do meu pequeno apartamento no Brooklyn. Agora? Perguntei. Depois de todos esses anos? Eles têm perguntado por você, disse Raquel. Parece que desta vez é sério. Desliguei e fiquei olhando para a parede. Não pensava na minha família havia meses. Anos, na verdade. Mas as lembranças voltaram rápido. Sempre fui a esquisita. Nunca a favorita. Lembrei quando tinha 13 anos, sentada numa cadeira fria de escritório, com os joelhos colados no peito, enquanto o Dr. Patel, meu psicólogo, dizia com todas as letras. Os problemas da Leia não vêm do isolamento. Vêm do fato de ser ignorada. Minha mãe bufou. Amamos nossos filhos igualmente. Mas eu sabia que era mentira. Meu irmão mais velho, Dylan, era um encantador. Capitão do time de futebol, presidente do Grêmio Estudantil, o menino de ouro. Deram um carro para ele quando fez 16. Para mim, deram um suéter usado que ainda cheirava a outra pessoa. Até no Natal, os presentes do Dylan brilhavam embaixo da árvore. Os meus pareciam comprados de última hora. Mas este ano, por fim, estavam me chamando de volta. E não faziam ideia de quem eu tinha me tornado. As reuniões familiares sempre foram um pesadelo. Dylan tomava conta da atenção. Carismático, barulhento, encantador. E eu desaparecia ao fundo como um móvel. Ninguém percebia. Foi quando descobri a programação. Tudo começou com um panfleto velho colado no mural da escola. Clube de Introdução à Computação. Sala 207. Quintas depois da aula. Fui uma vez e nunca mais deixei de ir. Pela primeira vez, algo me entendia. Não eram pessoas. Era a lógica do código. O clube virou meu refúgio. Consertávamos computadores velhos com peças do lixo. Trocávamos livros. Debatíamos compiladores. E ficávamos até tarde ajudando uns aos outros com os bugs. Até desenvolvi meu primeiro jogo no laptop emprestado. O professor Álvares me chamou de lado um dia. Você tem um talento especial, Leia, disse ele. Não deixe ninguém te fazer sentir menos. Aos 17, eu já tinha um plano. Me inscrevi em universidades, saí de Seattle e decidi construir meu futuro do zero. Dylan, é claro, já estava numa universidade de elite na Califórnia, com todo o apoio financeiro dos meus pais. E então veio aquele jantar de ação de graças. Meu pai ergueu a taça. Orgulhosos de você em Stanford, Dylan. Todos brindaram. Minha mãe acrescentou. E a Leia, estamos incentivando ela a procurar um emprego estável. Meu tio brincou. Estamos precisando de lavadores de prato no restaurante. A mesa inteira caiu na risada. Inclusive meus pais. Eu não ri. O que eles não sabiam é que eu já tinha sido aceita com bolsa integral no programa de tecnologia de ponta em Nova York. Mensalidade, moradia e até um auxílio, tudo pago. Empacotei em silêncio e me mudei para um dormitório em Manhattan. Trabalhei como garçonete meio período, me formei com honras e consegui meu emprego dos sonhos numa empresa de cibersegurança antes mesmo do diploma secar. 4 anos depois, liderei uma integração multimilionária para um banco global. O bônus foi suficiente para comprar um imóvel. Então entrei em contato com uma imobiliária. Em poucos dias, encontrei o apartamento ideal em Fort Greene. 2 quartos, cozinha moderna, tijolos aparentes, perto do parque. Aos 31, oficialmente era dona da minha própria casa. 2 semanas antes do Natal, fiz uma pequena comemoração. Só meus verdadeiros amigos, os que me viram passar noites em claro, chorar por erros no código e, mesmo assim, continuar. Sentamos em almofadas no chão, comendo comida tailandesa e vinho barato, rodeados de caixas ainda fechadas e muitas risadas. Lisa ergueu a taça. Um brinde a Leia, disse ela, a silenciosa que transformou o silêncio em poder. Brindamos. Sorri. Mas havia um pensamento que não me deixava. Em uma semana, eu voltaria para casa. Mas desta vez, não como a garota invisível. Desta vez, eu voltava como alguém que sabia o próprio valor. Na semana antes do Natal, tirei alguns dias de folga. Empacotei presentes simples, mas cheios de intenção, e dirigi por 6 horas até meu antigo bairro no norte de Seattle. A casa não envelheceu bem. Tinta desbotada, arbustos sem poda e uma luz na varanda que piscava como uma memória morrendo. Toquei a campainha com as mãos trêmulas. Ouvi passos. E então a porta se abriu com um rangido. Leia. Minha mãe piscou. Uau, é você. Ela me deu um abraço breve e tenso. Você está diferente. Lá dentro, o cheiro me atingiu. Madeira velha, ar parado e aquela eterna tigela de potpourri seco. A sala estava cheia. As conversas pararam quando entrei. Olhares curiosos, alguns surpresos, outros desconfiados. Meu pai levantou-se lentamente e me encarou. O silêncio era pesado, quase palpável. Leia, ele disse com a voz trêmula, faz tempo. Eu apenas balancei a cabeça, tentando controlar o nó na garganta. Minha mãe tentou sorrir, mas era um sorriso sem brilho. Sentaram-se, e eu também, tentando parecer firme.
Minha irmã mais nova, Emma, olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Você mudou, disse ela baixinho. Cresci, respondi. A reunião foi tensa, cheia de silêncios desconfortáveis e frases não ditas. Havia uma distância que anos de ausência não haviam diminuído. Na noite de Natal, eu me peguei pensando em como tinha me tornado a mulher que eles mal reconheciam. Não era mais aquela menina invisível, esquecida no canto da sala. Eu era dona da minha vida agora, e isso ninguém podia tirar de mim. A sala ainda estava tomada por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo crepitar distante da lareira e pelo tilintar dos copos que ninguém parecia querer usar. Eu podia sentir os olhos de todos fixos em mim, e mesmo assim, não sentia medo. Sentia algo mais forte, a determinação de não ser mais a menina esquecida que deixaram para trás. Meu pai, um homem que sempre se mostrou duro e distante, parecia envelhecido não só no corpo, mas no espírito. Os anos de ausência não tinham suavizado suas expressões duras, mas havia algo diferente naquele olhar, uma mistura de surpresa e talvez arrependimento. Minha mãe, que sempre teve aquele jeito maternal por fora, parecia mais frágil do que eu lembrava, como se a ausência dos nossos laços tivesse corroído a fortaleza que ela parecia ser. Leia, ele começou, a voz rouca, não sei se sabemos direito como te pedir para voltar. Mas, e estamos aqui. Aquilo me cortou por dentro. Anos e anos de silêncio, palavras não ditas, mágoas e ressentimentos se acumulando, e ele simplesmente tentou dizer que estava aberto a recomeçar. Mas eu não era mais a criança que chorava sozinha no quarto, esperando um pouco de afeto que nunca chegava. Vocês esperaram que eu voltasse para pedir desculpas, para dizer que sentia falta de vocês, respondi, tentando manter a voz firme. Mas eu não vim atrás disso. O olhar deles ficou mais sério. Então por quê? Perguntou minha mãe. Vim mostrar que eu cresci. Que eu consegui. Que vocês não me definem mais, disse, sentindo o peso de cada palavra. Quando saí daqui, não foi só para fugir da dor. Foi para me encontrar, para construir algo que ninguém acreditava que eu poderia. Eles trocaram olhares, talvez pela primeira vez vendo além dos papéis que tinham na nossa família. Eu, a filha esquecida, Dylan, o garoto perfeito, e Emma, a nova estrela da casa. Eu sabia que não seria fácil. Aquela visita era só o começo. E, no fundo, eu sentia que a batalha maior seria por algo que ia além das palavras, reconquistar o respeito, principalmente o meu próprio. No meio da sala, meus amigos se sentavam quietos, observando de longe, sabendo o que aquele momento significava para mim. Lisa, minha melhor amiga, me deu um leve sorriso de encorajamento. Eu precisava daquela força. O jantar continuou, mas agora as conversas eram diferentes. Discutimos sobre o passado, sobre meus projetos, sobre tudo que construí em Nova York. Contei sobre as dificuldades, as noites viradas programando até a exaustão, as conquistas que tive. E, aos poucos, vi um brilho de orgulho surgindo nos olhos deles, tímido, mas real. Foi uma noite de pequenas vitórias, mas também de feridas expostas. Eu não podia negar o que senti por tantos anos, abandono, rejeição, invisibilidade. Mas também havia algo que eu não tinha antes, uma voz, uma força que vinha de dentro. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir no quarto que um dia foi meu, olhei pela janela e vi as luzes da cidade brilhando ao longe. Pensei em tudo que tinha deixado para trás e tudo que tinha conquistado. Era o início de um novo capítulo, e eu estava pronta para escrever minha história, do meu jeito, sem precisar da aprovação de ninguém. E enquanto o mundo lá fora dormia, eu senti pela primeira vez em muito tempo que realmente pertencia a algum lugar. Não porque eles me aceitavam, mas porque eu havia me aceitado. Na manhã seguinte, acordei com o sol tímido entrando pela janela. A casa parecia diferente, menos fria, mais cheia de possibilidades, apesar das feridas abertas da noite anterior. Desci as escadas lentamente, os passos ecoando pelo corredor, e encontrei minha mãe na cozinha, mexendo no café da manhã. Ela me olhou e, por um instante, hesitou. Depois, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, meio tímido, como se fosse uma vitória silenciosa. Bom dia, Leia, disse ela, a voz mais suave do que eu esperava. Bom dia, respondi, sentindo um calor estranho no peito. Sentei-me à mesa e percebi Dylan entrando com os olhos ainda meio sonolentos. Ele me lançou um olhar meio distante, como se ainda estivesse processando tudo aquilo. Emma veio logo atrás, com um sorriso largo, mas havia algo nos olhos dela que parecia misturar curiosidade com um toque de ressentimento. Você realmente voltou, disse Dylan, sentando-se à minha frente. Sim. E não pretendo sair tão cedo, respondi, decidida. O silêncio tomou conta por um instante, e então minha mãe falou. Queremos tentar, recomeçar, Leia. Não será fácil, mas podemos tentar. Eu queria acreditar que era verdade. Queria que aquela fosse a chance de reconstruir, de curar os anos de distância. Mas logo o almoço virou um campo minado de emoções reprimidas. Emma, que sempre foi a favorita, soltou uma indireta sobre o passado, sobre como eu tinha abandonado a família, como se o abandono fosse um fardo que só eu carregasse. Você acha que foi fácil pra gente também? Ela perguntou, com a voz carregada de mágoa. Eu engoli o nó na garganta e respirei fundo. Ninguém me perguntou como foi fácil pra mim, respondi, com firmeza. Dylan tentou intervir, mas Emma estava na defensiva. A tensão na sala cresceu, mas eu me mantive firme. Aquelas conversas que eu sempre evitei estavam acontecendo agora e eu precisava encarar cada uma delas para poder seguir em frente. Depois do almoço, saí para uma caminhada no parque perto de casa. A brisa fresca e o som das folhas farfalhando me deram uma sensação de alívio momentâneo, mas minha mente não parava de voltar para casa, para a família, para tudo que ficou para trás. Enquanto caminhava, lembrei de todas as vezes que tentei provar que merecia amor e respeito, e todas as portas que se fecharam na minha cara. Lembrei dos momentos em que chorei sozinha, sentindo que não havia lugar para mim. Mas também lembrei de tudo que conquistei longe dali, as noites estudando, os projetos que tirei do papel, as amizades verdadeiras que fiz. Tudo isso tinha me moldado na mulher que eu era agora, forte, independente e determinada a não repetir os erros do passado. Quando voltei para casa, o clima estava diferente. Meu pai estava sentado na varanda, fumando silenciosamente. Me sentei ao lado dele, e pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa verdadeira. Sinto muito, Leia, disse ele, a voz rouca e sincera. Por não ter estado lá quando você mais precisava.
por ter falhado como pai. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava ouvir aquelas palavras. Eu também errei, respondi, sentindo uma lágrima escapar. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos tentar fazer diferente daqui pra frente. Ele assentiu, e naquele momento percebi que talvez ainda houvesse esperança para nós. Os dias seguintes foram uma mistura de encontros e desencontros. Tentávamos nos entender, nos aproximar, mas as feridas ainda doíam. Em uma noite, durante um jantar simples, Emma me puxou de lado. Leia, eu não sei se consigo perdoar você tão rápido, disse ela com honestidade. Mas quero tentar. Porque, no fundo, você é minha irmã. Aquelas palavras abriram uma fresta de luz em meio à escuridão que havia entre nós. Eu sorri, emocionada. Obrigada, Emma. Eu quero tentar também. E assim, pouco a pouco, começamos a reconstruir nossa família com erros, acertos, lágrimas e risos. Eu sabia que o caminho seria longo, mas finalmente me senti pronta para andar ao lado deles, não como a filha esquecida, mas como uma mulher que aprendeu a lutar pelo seu lugar no mundo. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina da casa foi ganhando um ritmo que eu não esperava sentir tão cedo. Encontros para conversar, jantares onde todos tentavam falar sem medo, e momentos pequenos, mas genuínos, que iam reconstruindo nossa relação fragmentada. No entanto, nem tudo estava tão simples. A cicatriz deixada pela minha saída ainda estava aberta na mente de todos, principalmente em Emma. Ela era uma mistura de raiva e insegurança, medo de perder o lugar que sempre ocupou na família, medo de ser deixada para trás. Em um sábado à tarde, enquanto estávamos organizando antigos álbuns de fotos no sótão, Emma finalmente desabafou. Sabe, Leia, às vezes eu me sinto invisível perto de você. Como se você fosse a estrela da nossa história, e eu sou um coadjuvante. Aquela confissão me pegou de surpresa. Até então, eu não havia percebido quanto ela se sentia apagada, competindo por um espaço que julgava meu. Emma, você sempre foi importante para mim, respondi, pegando sua mão. A estrela de uma história não apaga as outras. A nossa história é feita por todas nós. Ela me olhou com os olhos marejados e, pela primeira vez, senti que estávamos realmente nos conectando. Com o passar do tempo, percebi que aquele processo de reconciliação exigia paciência, humildade e muita conversa sincera. Minha mãe, que antes parecia distante, começou a se abrir mais, compartilhando suas próprias dores e arrependimentos. Eu devia ter sido mais forte, ela me disse numa noite, com a voz trêmula. Mas também estava perdida, tentando manter tudo unido do jeito que eu achava que devia ser. Aquela vulnerabilidade me tocou profundamente. Finalmente, entendi que todos estávamos feridos, cada um à sua maneira. E assim, fomos construindo uma nova dinâmica, onde o diálogo e o perdão se tornaram a base. Porém, não eram apenas flores. Em um desses momentos, Dylan e eu tivemos uma discussão que quase nos afastou de novo. Ele me acusou de tentar controlar tudo, de não dar espaço para que as coisas fluíssem naturalmente. Você quer mudar todo mundo, Leia, ele falou com um olhar sério. Mas não percebe que isso cansa as pessoas ao seu redor? Aquelas palavras me atingiram como um soco. Fiquei em silêncio, pensando no quanto eu estava tentando compensar o tempo perdido, sem dar espaço para que cada um encontrasse seu próprio caminho. Decidi então recuar, ouvir mais e impor menos. Naquela mesma semana, participei de um jantar com a família de Emma, o que marcou um novo capítulo na minha vida. Conhecer aqueles que fizeram parte da história dela, entender suas raízes, ajudou a reforçar ainda mais os laços entre nós. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante sentir que não estávamos mais sozinhas, que nossas vidas começavam a se entrelaçar de forma mais verdadeira. Na escola, voltei a participar das atividades que amava, e meus amigos começaram a perceber a mudança. Lucas, que sempre esteve ao meu lado, me apoiou incondicionalmente. Você está diferente, Leia, ele disse num dia, enquanto tomávamos um café. Mais forte, mais segura. Sorri para ele, sentindo que, enfim, estava encontrando meu lugar no mundo, não só na família, mas em mim mesma. Entretanto, os fantasmas do passado ainda não tinham desaparecido por completo. Certa tarde, enquanto eu organizava minha mesa, encontrei uma carta antiga, escrita por meu pai quando eu era criança. Nas palavras amareladas pelo tempo, ele pedia desculpas por ter sido ausente e prometia estar presente no futuro. Ler aquilo me trouxe lágrimas aos olhos, mas também a certeza de que o perdão, para acontecer, começa dentro da gente. Naquela noite, liguei para ele e disse: Pai, quero tentar de novo. Quero que a gente tente juntos. Sua voz emocionada do outro lado da linha me fez entender que estávamos prontos para um recomeço verdadeiro. Após aquela ligação com meu pai, algo mudou dentro de mim. Era como se uma carga pesada tivesse sido retirada dos meus ombros, abrindo espaço para a esperança. Nos dias seguintes, começamos a nos falar com mais frequência, enviando mensagens, trocando pequenas confidências que há muito tempo estavam guardadas. Ele me contou sobre suas dificuldades, seus medos, e eu, por minha vez, comecei a compartilhar o que sentia, sem medo de julgamento. Enquanto isso, em casa, a convivência seguia sendo um desafio, mas de um jeito diferente. Emma e eu continuávamos a aprender a nos relacionar, equilibrando nossos momentos de carinho com aqueles de conflito, afinal, a proximidade às vezes gera atrito. Num domingo, ela me surpreendeu ao preparar um café da manhã especial para mim, dizendo que queria recomeçar do zero. Acho que a gente pode ser amigas, Leia. Não precisa ser perfeito, só verdadeiro, ela disse com um sorriso tímido. Aceitei o gesto, emocionada, e percebi que aquela pequena vitória significava muito mais do que palavras poderiam expressar. Aos poucos, a casa foi se enchendo de risadas, lembranças novas e uma sensação de pertencimento que eu não sentia há anos. No entanto, não demorou para que um novo obstáculo surgisse. Dylan, que inicialmente parecia apoiar a minha mudança, começou a se afastar. Suas ausências aumentaram, e quando estávamos juntos, ele parecia distante, como se carregasse um peso invisível. Uma noite, após uma discussão, ele desabafou. Eu não sei mais quem você é, Leia. Tudo mudou tão rápido que me perdi no caminho. Essas palavras me atingiram fundo. Sabia que a transformação em mim também exigia um tempo para que ele se ajustasse. Decidi então dar espaço, deixando que ele processasse tudo no seu ritmo. Enquanto isso, o tempo seguia e a escola se aproximava do final do ano letivo.
Com as provas finais, as expectativas e ansiedades estavam altas, e eu precisava me concentrar para garantir meu futuro. Com o apoio dos amigos e da família, consegui manter o foco, mas percebi que o equilíbrio entre estudos e vida pessoal ainda era frágil. Foi então que, numa tarde chuvosa, recebi um convite inesperado. Emma queria que eu fosse com ela e alguns amigos para um festival cultural na cidade. Era uma chance de me integrar ainda mais, de mostrar que, apesar das dificuldades, estávamos construindo algo novo. No festival, as cores, os sons e os cheiros me envolveram de uma maneira mágica. Dançamos, conversamos, rimos até a barriga doer. Naquele momento, senti que a dor do passado começava a se dissolver, dando lugar a novas memórias. Mas a verdadeira prova dessa transformação veio dias depois, numa conversa sincera com minha mãe. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: Leia, eu sempre quis que você fosse feliz, mesmo que eu não soubesse como mostrar isso. Hoje, vejo que estamos aprendendo juntas. Foi o momento em que entendi que a família não é algo fixo, imutável, mas sim um organismo vivo que precisa de cuidado, paciência e amor. E enquanto caminhava para casa naquela noite, sob o céu estrelado, pensei em tudo que tinha passado, a dor, a raiva, a saudade, mas também a esperança, o perdão e a força que surgem quando decidimos não desistir. A vida não seria mais a mesma, e eu estava pronta para continuar escrevendo essa história, com todas as suas imperfeições, mas cheia de verdade. Nas semanas que se seguiram, cada dia trazia um novo desafio, mas também uma nova oportunidade. Eu e Emma, que antes éramos rivais invisíveis, agora construíamos uma relação baseada em respeito e, quem diria, até amizade. Não era perfeito, longe disso, mas era real. Aos poucos, o rancor foi dando lugar à compreensão, e aquela barreira invisível entre nós começou a ruir. Dylan, que havia se afastado, lentamente retornou. Não sem hesitação, mas com um desejo genuíno de reconstruir o que parecia perdido. Ele me pediu desculpas pelas palavras duras e pela ausência, e eu aceitei, sabendo que o amor não é linear, mas uma estrada cheia de curvas. Decidimos tentar, com paciência e sinceridade. Minha relação com meu pai florescia em paralelo. Conversávamos quase todos os dias, compartilhando não apenas detalhes da rotina, mas também sonhos e arrependimentos. Eu entendi que, apesar das falhas, ele era parte da minha história e eu da dele. Essa reconciliação abriu uma nova dimensão na minha vida, me dando força para seguir em frente. Na escola, terminei o ano com resultados que me surpreenderam. Mais do que isso, conquistei um espaço de respeito e amizade que nunca imaginei ter. Era prova concreta de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a persistência e a coragem fazem toda a diferença. Chegou o dia da cerimônia de formatura. Ao subir no palco para receber meu certificado, olhei para a plateia, minha mãe, meu pai, Emma, Dylan e os amigos que me apoiaram. O sorriso deles me encheu o peito de orgulho e gratidão. Afinal, aquela não era só a minha vitória, mas de todos que acreditaram, mesmo quando eu mesma duvidava. Na festa após a cerimônia, os antigos ressentimentos ficaram para trás. Celebramos juntos, não só o fim de um ciclo, mas o começo de um novo capítulo. Ali, rodeada de pessoas que agora eram minha verdadeira família, percebi que o amor se manifesta de muitas formas, nas palavras, nos gestos, nas segundas chances. Ao voltar para casa naquela noite, cansada, mas feliz, refleti sobre tudo que vivi. Cada lágrima, cada briga, cada silêncio doloroso foram peças essenciais na construção da minha identidade. Eu não era mais aquela garota perdida e cheia de rancor, havia me transformado numa mulher capaz de perdoar, amar e, acima de tudo, ser livre. E assim, encerrava-se um ciclo doloroso, mas fundamental. A história da minha família, com seus altos e baixos, continuaria a ser escrita, mas agora eu estava pronta para enfrentar o futuro com o coração aberto e a certeza de que, não importa o que aconteça, eu jamais perderia a mim mesma. O passado ficou para trás, e um mundo de possibilidades se abria diante de mim, iluminado pela esperança, guiado pelo amor e sustentado pela força que só quem sobrevive sabe ter. E essa foi mais uma história que mostra como a vida pode ser cheia de surpresas, desafios e reviravoltas, mas também de aprendizados e segundas chances. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Curtas do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Tem muito mais vindo por aí, histórias reais que vão mexer com você, emocionar e fazer pensar. Então, fica ligado e compartilha com os amigos. Até a próxima, aqui no Curtas do Reddit, onde cada história vale a pena ser contada.